temos aqui uma segunda definição, que é a definição da função comprimento de arco. Se você tem um intervalo aberto na reta e alfa, uma curva que pode ser no R2 ou no R3, a função S, dada por para cada t em i, você associar essa integral que está aqui, ela é denominada a função comprimento de arco de alfa a partir de t0, onde t0 pertence a i. Geometricamente, qual é a ação dessa função? Ela faz o seguinte: quando você marca o ponto t0 no intervalo e um ponto t, quando t é maior ou igual a t0, essa S ela mede exatamente o comprimento de arco entre alfa de t0 e alfa de t. Caso t seja menor do que t0, ela, na verdade, vai fornecer menos o comprimento de arco. A função comprimento de arco ela é um diffeomorfismo de classe sem finito sobre um intervalo aberto J. Esse resultado ele está justificado no material que vocês receberam para ler durante a semana. Qualquer dúvida, depois vocês podem comentar comigo. A definição 3. A definição 3, ela fala sobre curvas que estão parametrizadas pelo comprimento de arco. O que significa isso? Intuitivamente é o seguinte: quando você tem uma curva dita parametrizada pelo comprimento de arco, se você andou, por exemplo, 1 metro, isso corresponde a você ter andado em 1 segundo. Ou seja, a cada unidade no parâmetro t corresponde a uma unidade de comprimento no traço da curva. Tá? Então, formalmente, o que a gente está comentando aqui? Uma curva que está parametrizada pelo comprimento de arco, o comprimento do arco da curva alfa, de alfa de t0 a alfa de t, é igual ao comprimento do intervalo t0 a t. Intuitivamente, você está andando numa velocidade de uma unidade de espaço por uma unidade de tempo, se você for pensar em termos físicos. E, de fato, isso se traduz na seguinte proposição: uma curva regular alfa, pode ser tanto no espaço ou no plano, ela está parametrizada pelo comprimento de arco se e somente se a norma do vetor velocidade em cada t ela é sempre igual a 1. Então, andar uma unidade no intervalo que corresponde a andar uma unidade no traço da curva, então essa noção é equivalente a uma curva com velocidade escalar igual a 1, como essa que está aqui. A demonstração dessa proposição também está no material. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Vamos clarear as coisas com um exemplo. Vamos aprender a identificar curvas regulares parametrizadas pelo comprimento de arco. Considere essa curva, né, que nós já sabemos que o traço é um círculo com centro na origem e raio R, né, R positivo. E a única diferença é que, ao invés de aparecer um S aqui, está aparecendo S sobre R. Mas isso é muito parecido com aquele círculo que nós trabalhamos no exemplo 1. Então, vamos ver se, de fato, essa curva ela está parametrizada pelo comprimento de arco. A gente vai fazer isso por meio da proposição 2. Primeiro, vamos obter o vetor tangente em cada ponto. É só derivar coordenada a coordenada e vocês vão chegar nesse vetor. Menos seno de S sobre R, cosseno de S sobre R. Observando que quando vocês aplicam a regra da cadeia, né, você vai ter uma derivada aqui, né, que vai surgir 1 sobre R, que vai cancelar com esse R, por isso que aqui não está aparecendo. Então, aqui já fiz direto. O que eu estou fazendo é o seguinte: ao invés de calcular a norma do vetor tangente, eu estou calculando o quadrado da norma. Para facilitar, e aí eu só vou determinar a raiz quadrada no final. Então, o quadrado da norma de alfa' de S é o quê? Você vai pegar cada coordenada, elevar ao quadrado e depois somar. Só que, se vocês observarem atentamente, isso aqui vai acabar caindo na identidade trigonométrica fundamental. Ou seja, você vai ter um menos seno disso aqui, que é
ao quadrado, que é equivalente a seno de S sobre R ao quadrado, mais cosseno de S sobre R elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 para todo S real. Bom, como o quadrado da norma de alfa' de S é 1 para todo S, o mesmo vai acontecer com a norma. Então, é só extrair a raiz quadrada do resultado e vocês vão chegar à conclusão que a norma do vetor tangente em cada ponto é sempre 1. E, pela proposição 2, isso conclui que alfa está parametrizada pelo comprimento de arco. Essa proposição aqui, ela vai nos ajudar no seguinte. Pode ter surgido uma pergunta para vocês. Agora, será que, dado uma curva regular, eu sempre consigo uma nova parametrização e que essa nova parametrização esteja parametrizada pelo comprimento de arco? E a resposta é sim. Então, vou fazer igualzinho que eu fiz na outra proposição. Vamos conversar primeiro no desenho e comparar com esse texto que está aqui. Bom, novamente, você tem uma alfa, tá? Que é essa aplicação que pega elementos T desse intervalo I e leva nesse traço aqui azul. E você tem uma beta que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, o que eu quero? Eu vou trabalhar com um intervalo J. E esse intervalo J, ele tem pontos S e você tem uma função H que a gente agora, nesse contexto, ele não vai ser qualquer H. A gente vai falar na proposição quem vai ser esse H. Tá? Então, vamos ler a proposição e comparar com a figura. Então, novamente, seja alfa uma curva diferenciável regular, que pode ser tanto no R2 ou no R3, e S ela vai ser a função comprimento de arco de alfa a partir de T0. Então, o que eu estou fazendo é trabalhar com a função comprimento de arco de alfa a partir de um T0 e eu estou fixando este T0. Então, uma vez que S é um difomorfismo de classe sem infinito, você garante a existência da inversa de S. E essa inversa de S nós vamos denotar por H. E essa H, ela vai estar definida no intervalo aberto J. Esse J nada mais é do que a imagem de I pela aplicação S. Lembrando que S é a função comprimento de arco. Então, esse H que está aparecendo nesse desenho, entenda que é a inversa do comprimento de arco. Ou seja, essa função comprimento de arco, ela pega pontos nesse intervalo I e leva pontos em J, H faz exatamente o contrário. Tá? Então, esse H dessa proposição, ela é a inversa do comprimento de arco. Então, com todas essas condições, nós conseguimos garantir que beta, que é a composta de alfa com H, que é a inversa da função comprimento de arco, a gente garante que beta é uma reparametrização de alfa pelo comprimento de arco. Ou seja, se você tem uma função comprimento de arco e se você obtém a inversa dessa função comprimento de arco, essa inversa do comprimento de arco você pode pegar com uma função mudança de parâmetros. E quando você compõe alfa com essa função mudança de parâmetros, você obtém uma nova parametrização que a gente vai chamar de beta, e essa beta ela está parametrizada pelo comprimento de arco. Ou seja, o vetor tangente em beta em cada ponto vai ter comprimento 1. Bom, a demonstração dessa proposição ela está no material, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Então, beta, nessa proposição 3, ela é dita uma reparametrização de alfa pelo comprimento de arco. E note que essa reparametrização ela não é única. Por que ela não é única? Repare que a função comprimento de arco ela depende de um certo T0 que eu fixei. Ou seja, se você fixa outro T0, você vai obter outra função comprimento de arco. E obtendo outra função comprimento de arco, você vai obter outra inversa do comprimento de arco. Ou seja, esse H está atrelado ao S, que aí vai estar atrelado ao T0. Então, na verdade, para cada curva regular alfa, você pode ter uma infinidade de reparametrizações pelo comprimento de arco. Então, que isso fique muito claro. Vamos clarear todos esses conceitos com este exemplo.
Então, este vai ser um exemplo que a gente vai obter uma reparametrização pelo comprimento de arco. A gente vai ter várias etapas, então vamos com muita calma. Tomemos a curva regular alfa, como vocês estão vendo aqui. Ela é uma curva plana, mas isso que a gente está fazendo também poderia ser feito com uma curva no espaço, tá? Mas para exemplificar, nós vamos trabalhar com esta curva plana, que para cada t real você associa a e elevado a t cosseno t e elevado a t seno t. O traço dessa curva está aqui e apenas uma parte desse traço. Ela é conhecida como espiral logarítmica, né? Isso tem a ver porque o traço ele faz uma espiral. Aqui só tem uma parte dessa espiral, mas se a gente continuar, ela vai continuar girando aqui. Então, conforme prometido, nós vamos obter uma reparametrização de alfa pelo comprimento de arco. O primeiro passo é obter uma função comprimento de arco de alfa. Como que a gente começa a obter essa função? Primeiro, a gente tem que trabalhar com o vetor tangente em cada ponto, porque para a gente poder montar a função comprimento de arco. Então, derivando coordenada a coordenada, usando a regra do produto, a gente vai chegar nessa expressão para alfa linha de t. O que eu fiz nessa linha foi só colocar o e elevado a t em evidência, para poder facilitar as nossas contas. O que eu fiz agora foi calcular o quadrado da norma, né? Eu sempre gosto de trabalhar o quadrado da norma primeiro para evitar carregar aquela raiz enorme. E aí eu gosto de calcular a raiz apenas no final. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada coordenada de alfa linha e elevei ao quadrado e somei. Lembrando que esse e elevado a t está multiplicando as duas coordenadas de alfa linha. A gente não pode esquecer dele. Então, quando você pegar, você vai... O e elevado a t ao quadrado vai ficar e elevado a 2t. E isso vai ficar em evidência. E cada coordenada aqui dentro, você vai elevar ao quadrado e vai somar. O que eu fiz na linha seguinte foi abrir as contas. Então, você tem um e elevado a 2t em evidência, e quando você faz o quadrado de cosseno t menos seno t, você obtém essa expressão que está aqui, cosseno ao quadrado de t, menos 2 cosseno t seno t, mais seno ao quadrado de t. Quando você abre esse quadrado aqui, você tem seno ao quadrado de t, mais 2 seno t cosseno t, mais cosseno ao quadrado de t. A gente vai cortar essa expressão menos 2 cosseno t seno t com 2 seno t cosseno t, né? São simétricos. Repare que você vai usar a identidade trigonométrica fundamental porque você tem cosseno ao quadrado de t e seno ao quadrado de t, então isso vai dar 1. Mas você tem outra vez uma identidade trigonométrica fundamental. Você tem seno ao quadrado de t e cosseno ao quadrado de t, então vai ter 1 mais 1, 2. Então, tudo que está dentro desse colchete vai virar 2, e 2 multiplicado com e elevado a 2t. Ou seja, o quadrado da norma do alfa linha de t é igual a 2e elevado a 2t. Isso significa que a norma de alfa linha de t é só extrair a raiz quadrada. Em ambos os lados, você vai obter a norma, que vai ser raiz de 2 vezes e elevado a t. Bom, eu transportei para cá o último resultado. Lembra que a gente ainda tem que achar a função comprimento de arco, e é agora que a gente vai fazer isso. A gente tomou uma opção, que é considerar a função comprimento de arco a partir de t0 igual a 0. Isso não é uma obrigatoriedade. Vocês poderiam escolher qualquer outro ponto do domínio de alfa. Eu optei por 0, porque as contas vão ficar mais fáceis. Mas poderia ser a partir de t igual a 1, poderia ser a partir de t igual a menos 1. Ficaria a critério de vocês. Uma vez escolhido, você precisa manter essa função comprimento de arco até o final. Bom, está a nossa opção, f de t, igual à integral de 0 a t da norma de alfa linha de tal de tal. No lugar dessa norma, coloquei esse resultado na variável tal, tá aqui, ó, raiz de 2 vezes e elevado a tal, e a integral de 0 a t. Então, ao integrar isso aqui, a integral vai ser exatamente essa constante vezes e elevado a tal, calculado de 0 a t. Então, você vai calcular esse resultado aqui em t, vai ficar o próprio raiz de 2 elevado a t, menos esse resultado no zero, que é a raiz de 2 elevado a zero. Só que elevado a zero é 1. Então, na verdade, o seu resultado vai ficar a raiz de 2 vezes isso tudo aqui, elevado a t menos 1 para todo t real.
O que eu fiz nessa última linha foi só multiplicar o raiz de 2 com cada uma dessas parcelas que estão aqui no parênteses. Então, eis a função comprimento de arco de alfa a partir de zero. É essa expressão que está aqui. Pessoal, temos aqui uma segunda etapa, que é obter a inversa da função comprimento de arco. Para obter a inversa, primeiro a gente precisa lembrar da função original, S, que está aqui. Então, o que a gente vai fazer é tentar isolar esse t. Está aqui, ó, S igual a raiz de 2 vezes e elevado a t menos raiz de 2. O que eu fiz? Eu coloquei do lado esquerdo raiz de 2 elevado a t, do lado direito S mais raiz de 2. Depois, eu dividi essa equação em ambos os lados por raiz de 2, ficou E elevado a t igual a S mais raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso é equivalente a t igual a ln dessa expressão. Então, o que eu obtive aqui foi a expressão da inversa de S. Então, esse t nada mais é do que h de S. Mas eu não posso dizer ainda que eu obtive a função inversa, que eu preciso do domínio dessa função. Como que eu acho o domínio dessa função? É simples. Basta achar o conjunto imagem da função original S. E como é que a gente acha esse conjunto imagem? Bom, lembra que S é uma função de classe infinito, logo é contínua. E também ela é crescente, porque a derivada de S é sempre positiva. E você tem esses dois limites. Limite de S de t, quando t vai para menos infinito, é menos raiz de 2. E limite de S de t, quando t vai para mais infinito, é infinito. Né? O primeiro, por que é menos raiz de 2? É só você observar que quando t vai para menos infinito, essa primeira parcela tende a zero. Então, só sobra menos raiz de 2. E no segundo caso, quando t vai para mais infinito, essa expressão aqui ela também vai para mais infinito. Então, menos raiz de 2 não vai fazer a menor diferença. Então, essa expressão vai para mais infinito quando t vai para mais infinito. Portanto, a função h, que é a inversa da função comprimento de arco a partir de zero, a partir de t igual a zero, é justamente quem? Ela está definida nesse intervalo aberto de menos raiz de 2 a mais infinito, e para cada s você associa a ln de s mais raiz de 2 sobre raiz de 2. Uma vez que nós já obtivemos a função comprimento de arco e a inversa do comprimento de arco, que é essa daqui, o h. Essa h ela vai fazer o papel de mudança de parâmetros. Então, agora eu vou compor alfa com h e obter uma beta. Então, é só fazer a composta, lembrando que você vai precisar substituir ln disso aqui dentro. Então, quando você coloca o ln daquela expressão no E elevado a t, você vai ter um E elevado a ln daquela expressão. Então, como a exponencial de base E é a inversa do logaritmo natural, então vai acabar, né, ambos são a mesma base, você vai acabar tendo apenas S mais raiz de 2 sobre 2, nessa parte aqui do E elevado a t, quando t foi exatamente essa expressão. Então, o mesmo vai acontecer aqui na coordenada y de t. Agora, com relação ao cosseno t, seno t é mais simples. É só você colocar cosseno de ln dessa expressão e seno de ln dessa expressão. Eu sei que vocês estão um pouquinho apavorados com essa expressão, né? Mas nós fizemos passo a passo. Espero que vocês tenham compreendido. Então, o que a gente conseguiu com isso tudo? Nós fizemos uma composição da curva regular alfa com uma função que é a função mudança de parâmetros, que, na verdade, ela é inversa da função comprimento de arco a partir do t igual a zero. Ou seja, nós seguimos todos os passos da proposição 3 e, com a proposição 3, nós garantimos que essa curva beta, gerada dessa forma, ela é uma reparametrização de alfa pelo comprimento de arco. Fica o conselho da videoaula passada, que eu vou repetir toda a aula. Não basta assistir a videoaula, precisa ler os textos. Os textos contêm mais exemplos, tem mais explicações.
Façam todas as atividades solicitadas na plataforma, inclusive atividade no GeoGebra, que ela vai ajudar a sedimentar alguns conceitos. Façam os exercícios, venham tirar suas dúvidas e nunca deixem nada para a última hora. Um abraço a todos vocês, bons estudos e até a próxima!